Olá, eu sou a doutora Cláudia Thompson e eu vou comentar um pouco com vocês hoje sobre hospitalizações em menores de 18 anos por Covid-19. Mas antes de a gente conversar sobre esse tema, eu vou apresentar para vocês um pouco do meu trabalho, o que eu faço exatamente, quais são as minhas linhas de pesquisa. Bom, eu sou doutora, tenho doutorado em genética e biologia molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, assim como mestrado na mesma área. E fiz pós-doutorado em alguns locais, um deles o Laboratório Nacional de Computação Científica, com foco especificamente em genômica, metagenômica e biologia computacional para fins de análise de dados biológicos em larga escala. Sou professora hoje da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, assim como participo de programas de pós-graduação em Ciências da Saúde e Biologia Celular e Molecular. Sou docente dos cursos de Biomedicina e Informática Biomédica e tenho trabalhado em infecções de difícil manejo, desde o ano de 2020, com foco especial em Covid-19, mas anteriormente também em neuroinfecções. Dentre esses temas, o nosso foco especial é na análise computacional de dados biológicos, sequenciamento de amostras, especialmente de SARS-CoV-2 atualmente, em genômica, metagenômica e evolução molecular. O nosso grupo de pesquisa tem publicado vários artigos nos últimos meses, né, especialmente no último ano, focado em Covid-19. E um ponto importante, nós julgamos ser a divulgação científica e a tentativa de tentar decifrar um pouco da literatura científica, médico, técnica, científica, que vem sendo disponibilizada atualmente. Bom, hoje eu trouxe para vocês um artigo bastante interessante que foi publicado no medRxiv agora em março, por volta do dia 10 de março, e que faz uma comparação da taxa de hospitalização relacionada a casos de Covid-19, mas assim como de influenza, de gripe, em crianças e adolescentes menores de 18 anos nos Estados Unidos. E eu vou mostrar para vocês como eles realizaram essas análises, por meio de quais bancos de dados, e a gente vai dar uma olhadinha também nos dados, nos principais resultados. Então, o nosso foco hoje vai ser discutir hospitalizações por Covid-19 em menores de 18 anos. Os principais objetivos desse trabalho foram comparar as taxas de hospitalização por gripe e por Covid-19 nessa população que eu comentei com vocês, avaliar também e auxiliar, né, na necessidade ou não da indicação de recomendação de vacinação para menores de 5 anos, e também comparar, além das taxas de hospitalização, as características clínicas e os desfechos que se observaram. A metodologia, eu vou falar para vocês de maneira bastante simplificada, e eu pretendo fazer um outro vídeo onde eu vou mostrar para vocês esses bancos de dados e vou mostrar um passo a passo de como acessar essa informação para quem tiver interesse, tá? Porque ela está toda disponível online de maneira gratuita. Então, qual é a metodologia desse trabalho? Eles querem fazer uma análise das taxas de hospitalização, ok, mas em qual período, né? Por Covid-19, eles levaram em consideração os dados de 1º de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021. E em relação à influenza, à gripe, foram avaliadas, né, foram avaliados os períodos de 2017, 2018, 2018, 2019 e 2019, 2020. Mas é importante a gente observar, quando a gente vai fazer a leitura desse artigo, que os períodos avaliados, eles sempre eram entre 1º de outubro a 30 de abril. E por que isso, pessoal? Pelo seguinte, tem um período ali que não é significativo em termos de número de casos durante o ano, né? A gripe, ela se comporta de maneira sazonal.
Então, por esse motivo, a escolha dessas datas, né, tendo em vista que a gente está analisando dados nos Estados Unidos, tá? Então, o que que foi feito? Foi feita a comparação das admissões, por exemplo, além das taxas de hospitalização, também das admissões nas unidades de tratamento intensivo e também se avaliou o desfecho de óbito, tá? Os bancos de dados que foram utilizados é o FluSurf-Net e o COVID-Net. Esses dois bancos de dados, eles são disponibilizados de maneira gratuita, online, e qualquer pessoa pode ter acesso, o que é bastante interessante. É importante comentar que esse trabalho, ele foi realizado por um grupo de pesquisadores americanos, especialmente do CDC, da Universidade da Califórnia, em algumas universidades em Nova York, tá? E outros centros de pesquisa americanos. Todos os dados são americanos, mas é interessante a gente ter como ponto de comparação para o que a gente vem a observar aqui no Brasil, né? A maneira como eles compilam esses dados serve um pouco como exemplo, né, para o que a gente poderia ou deveria estar fazendo também no nosso país. Bom, então aqui eu trouxe para vocês um pouco de informações complementares. Essas informações elas não se encontram no artigo, para a gente dar uma olhadinha no que é esse banco de dados, que é o FluSurf-Net. Bom, vocês estão vendo aqui a representação do mapa americano, com a população, então, representada, a abrangência desse programa de vigilância, tá, populacional em relação à gripe. O monitoramento, então, isso é uma rede de monitoramento de hospitalizações por gripe em crianças e também em adultos. Esse trabalho analisou somente a questão das crianças, apesar de que eu vou mostrar dados adicionais para vocês que eu obtive nesse banco de dados relacionados aos adultos, que são também interessantes. E a gente tem uma abrangência de hospitais em 14 estados no país. E a gente consegue ver dados clínicos, dados demográficos, como, por exemplo, vários tipos de dados, mas a gente tem também dados em relação ao sexo, à idade. E existe uma vigilância de mais ou menos 9% da população americana. Quais são os critérios? Que são pontos importantes para nós. Então, a pessoa tem que ter tido um teste positivo para influenza, tá? 14 dias antes ou durante a hospitalização, por meio de quê? De qual tipo de teste, né? Pode ser uma cultura positiva, uma imunofluorescência, testes de antígenos ou molecular. Esse programa de monitoramento, ele teve início nos anos de 2013 a 2004, tá? O que nós vamos ver, então? Então, aqui eu trouxe para vocês os dados, tá? A gente pode observar nesse lado esquerdo aqui, dados referentes aos anos de 2017 a 2018, vejam aquele período que eu comentei, né, que nós estaríamos olhando, que é de outubro a abril, então, nesse caso, de outubro de 2017 a abril de 2018, tá? E aqui, nesse lado direito aqui, vocês vão ver 2018 a 2019, e embaixo 2019 a 2020, tá? Então, a gente está observando aqui a taxa de hospitalização em relação a 100 mil pessoas, né? E vocês observam pela legenda aqui, o que a gente chama de overall é em relação a todos os grupos, né? Se a gente for analisar de uma maneira conjunta. Agora, quando a gente classifica em grupos, por exemplo, de 0 a 4 anos de idade, a gente está observando os dados aqui nessa cor, esse amarelo escuro, né? E de 5 a 11 e de 12 a 17. Então, a gente tem os dados de 5 a 11, mais embaixo de 12 a 17. Esse padrão é o mesmo padrão, né,
dos demais gráficos. Então, onde nós estamos vendo de 0 a 4 anos vai estar marcado nesse amarelo, tá? Observem que existe variação, né? É em relação a esses dados que o artigo se refere e que vai fazer as análises comparativas. Afinal de contas, a gente está querendo responder o que nesse artigo? Essa é a taxa de hospitalização que a gente observa em menores de 18 anos em função da gripe. Ela é maior, ela é menor ou ela é igual à taxa de hospitalização que a gente observa nesse mesmo grupo quando acometido por Covid-19. Então, essa é a pergunta que a gente está tentando responder. O CovidNet é um outro banco de dados, né? Ele pode ser acessado aqui na página do CDC, nesse link, e ele também nos traz dados da vigilância realizada em alguns estados americanos. É uma rede, portanto, também uma rede de monitoramento de hospitalizações, só que nesse caso por Covid-19, eles são bastante parecidos, tá? Então, um banco de dados foi criado muito em função do outro, tá? A abrangência também em relação a hospitais em 14 estados, também com dados clínicos, com dados demográficos, com informações sobre sexo e idade, e abrange mais ou menos 10% da população americana. A gente vai ver que o FluSurvey abrange mais ou menos 9% da população americana, então eles são mais ou menos compatíveis. E quais são os critérios, né, do que está sendo colocado aqui? O indivíduo tem que ter tido um teste positivo para SARS-CoV-2, né? E aquele mesmo esquema de hospitalização em até 14 dias da positividade, tendo esse teste sido realizado por meio do teste de antígeno ou um teste molecular. O início da coleta de dados no CovidNet foi em março de 2020, né? Obviamente, quando a gente começou a ter dados e relatos sobre Covid-19. Quando a gente analisa os dados que a gente tem lá no CovidNet, a gente vê esses gráficos. Então, o que esse gráfico aqui está me dizendo sobre a taxa de hospitalização em relação a cada 100 mil? Bom, eu tenho nesse gráfico aqui, com linha inteira, né, totalmente preenchida, é um valor geral, quando eu considero o grupo, todos os grupos, e aqui quando eu estou considerando somente, né, em questão aos menores de 18, tá? Os dados aqui, a gente está vendo dados referentes a 7 de março de 2020 a 12 de março de 2022. Importante colocar que o artigo sobre o qual a gente está conversando hoje, ele não fez análise até 2022, tá? A gente tem uma análise das taxas de hospitalização por Covid-19 somente até final de setembro de 2021 nesse trabalho, nesse artigo, tá? Eu vou mostrar para vocês, a gente vai observar, por exemplo, até onde o trabalho foi, né? O trabalho foi mais ou menos aqui, ó. A gente vê setembro de 2021, nessa linha, a gente pararia o trabalho aqui, certo? Eles pegaram um ano, encerrando em 2021. Por que eu estou comentando isso? Porque observem que a gente tem uma certa mudança a partir daqui, né? A partir de 2021, se a gente for ver 0 a 4 anos, a gente está vendo nessa linha amarela mais escura, a gente tem um aumento das taxas de hospitalização quando a gente chega ali em janeiro de 2022, né? Mas esse aumento, ele é um aumento geral, tá? Que é visto também nas demais faixas, certo? E tanto que a gente tem um overall que é mais alto nesse período, tá? Mas é importante a gente observar isso, eles não fizeram análise do trabalho até 2022. Então aqui, ó, o que eu estou sinalizando aqui para vocês? Aqui eu coloquei um comparativo. Esses dados, eles não fazem parte do artigo, mas eu achei interessante trazer. A gente está vendo aqui, por exemplo, as taxas de hospitalização em amarelinho aqui, ó,
de 0 a 4 anos. Quando a gente pensa de 5 a 17, a gente tem taxas de hospitalização aqui menores, tá? Quando a gente vai para a faixa de 18 a 49 anos, a gente tem um aumento nessas taxas de hospitalização de maneira comparativa. Quando a gente vai para a faixa dos 50 a 64 anos de idade, de novo, há um aumento dessas taxas. E quando a gente vai acima de 65 anos, um aumento ainda maior. Se nós formos olhar com mais cuidado esses dados, por exemplo, analisando aqui essa faixa maior, mais alta, né, com taxas de hospitalização maior, se refere a um grupo com uma idade mais avançada. São pessoas que têm entre 50 e 64 anos de idade, tá? Então, a gente verifica taxas de hospitalização maior. Quando a gente pega o grupo entre 18 e 49 anos, a gente tem uma diferenciação considerando a faixa etária. Então, de 18 a 29, a gente vê uma certa taxa, de 30 a 39 outra, de 40 a 49 outra. Tá? E eu posso dizer para vocês, eu sei que não está aqui de maneira muito clara, mas a tendência é de quanto maior a idade, né, o grupo, maior vai ser a taxa de hospitalização para aquele grupo específico. Quando a gente analisa aqui de novo, colocando como base o grupo de 50 a 64 anos e aquele grupo acima de 65 anos, a gente também pode subdividir, né? Então, a gente pode fazer uma classificação de 65 a 74, 75 a 84 e acima de 85. Eu digo para vocês que a faixa que a gente espera, né, e que realmente é isso que se verifica, com maior taxa de hospitalização, vai ser dos idosos com idade acima de 85 anos, que tem esse pico. Então, durante toda a curva da pandemia, né, a gente observa uma taxa maior de hospitalização nessa faixa etária, tá? Bom, vindo agora para o que o artigo nos mostra. Bom, na figura 1 do artigo, a gente tem o total de hospitalizações. O total de hospitalizações está dividido da seguinte maneira. Aqui a gente está vendo, a partir de 2020 e 2021, o total de hospitalizações em relação à Covid-19. A hospitalização em função da gripe, como eu disse para vocês antes, ela foi monitorada de 2017, 2018, 2019 para 2020. E a gente observa que existe um padrão em relação à influenza, né? Em relação às hospitalizações. E outra coisa interessante e importante vocês observarem aqui é que a gente tem o início, então, do monitoramento da Covid-19 em março de 2020, tá? Outra coisa interessante que eles colocam no artigo, buscar esse número, de 1º de outubro de 2020 a 30 de abril de 2021, se verificou somente 9 hospitalizações associadas à influenza em crianças, né? Parece um dado bastante subestimado, mas é o que consta no artigo, tá? Quando a gente observa de março a abril de 2020, aqui é um ponto importante, a gente tem uma queda, né, que vocês podem observar que é bastante abrupta no número total de hospitalizações em relação à influenza. E isso é concomitante, tá, com a liberação de um guidance para a Covid-19 em 16 de março de 2020, né? E onde também foram adotadas uma série de medidas que começaram a ser adotadas, como o fechamento de escolas e outras medidas das quais vocês devem ter lembrança, né? Também quando começou a se falar sobre isso. As mesmas práticas, né, que começaram a ser adotadas nos Estados Unidos, também depois foram adotadas aqui no nosso país, entre elas o fechamento das escolas, né. Aqui na figura 2 do artigo, que ele mostra para vocês, a gente está vendo, então, taxas de hospitalização cumulativas,
tá? Associadas à gripe e Covid-19 por cada 100 mil pessoas menores de 18 anos. Então, aqui é interessante, porque eu vou falar exatamente os números para vocês, tá? Mas aqui vocês veem, dependendo do período, certo? Então, a gente tem dados da gripe de 2017 a 2018, eles sempre vão estar em azul, em todos os gráficos. Quando eu estiver me referindo a dados de gripe de 2018 a 2019, eles sempre vão estar em verde. Quando eu estiver me referindo a dados da gripe de 19 e 20, eles vão estar em vermelho, e 20 e 21 estarão aqui em amarelo. E a Covid-19 representada em preto. Então, o que é importante para nós? Observar que esse gráfico aqui tem a taxa de hospitalização cumulativa para gripe, e nesse caso aqui para Covid em preto, para cada 100 mil crianças menores, né, ou adolescentes, pessoas menores de 18 anos. Então, observem que, especialmente no período de 2019 e 2020, a gente tem uma taxa bem maior para crianças de 0 a 4 anos. É também uma taxa maior entre 5 e 11 anos, tá? Numericamente, se a gente for colocar os números aqui para vocês, nessa faixa aqui de 2017 a 18, que está em azul, a gente tem 71, tá, casos, hospitalizações para cada 100 mil. Quando a gente vai para 2018 e 19, a gente tem 70,9. Quando a gente vai para 19 e 20, a gente pula para 91,5, né? A cada 100 mil. Já para a Covid-19, nesse período, a gente tem 66,8. Então, de maneira geral, obviamente, a gente está observando o quê? Que para esses períodos todos aqui, a taxa de hospitalização para crianças entre 0 a 4 anos, ela é maior para a gripe do que por causa de Covid-19. Quando a gente vai ver para 5 a 11 anos, obviamente eles fizeram análise estatística desses dados para ver se isso é estatisticamente significante. Quando a gente vai para 5 a 11 anos, as coisas mudam bastante, porque parece que, apesar de ser maior, né, a taxa de hospitalização por gripe ser maior do que para Covid-19 até 2020, não foi encontrada significância estatística para isso, tá? Então, eles alegam que nos resultados que se trata de resultados similares. Quando a gente vai para a faixa de 12 a 17, observem que a gente tem uma inversão. Agora, para adolescentes, né, entre 12 e 17 anos, a gente tem uma taxa de hospitalização por Covid-19 maior do que pela causa gripe, né? Então, esse é um dos principais resultados que a gente observa nesse trabalho. Bom, aqui a gente, ao invés de ter dados cumulativos, taxas cumulativas de hospitalização, né, a gente tem taxas de hospitalização associadas à gripe ou Covid-19 que são semanais. Então, tem algumas variações, eu não vou entrar em muitos detalhes em relação a isso. Alguns dados interessantes, tá? Quando a gente vai olhar para o tempo de hospitalização dessas crianças, desses adolescentes, em relação à gripe ou Covid-19, gripe, em geral, hospitalização de 2 dias, Covid-19, hospitalização em geral de 3 dias. A média de idade, né, dos hospitalizados nessa população é de 3 anos de idade para gripe e de 9 anos de idade para Covid-19. O que foram consideradas aqui? 6.774 hospitalizações em função da gripe, naqueles períodos que eu comentei, e 3.461 hospitalizações em função da Covid-19. É importante comentar que Covid-19, nesse artigo, a gente está analisando o período de 1 ano. Em relação à gripe, a gente está analisando 3 períodos, né? Considerando que
sempre a análise indo de outubro a abril de cada um desses anos. Então, aqui estão as datas analisadas, tá? Outro ponto importante, que é um ponto de crítica, né, de reflexão. As internações tendo Covid-19 como causa primária, do total de tudo que foi analisado, é de 74,9%. O que eu estou querendo dizer? Esse é um ponto interessante que muitas pessoas comentam e trazem, né? Bom, a pessoa hospitalizou, mas quem disse que a causa primária era Covid? Ele pode ter ido hospitalizar e como o Covid está muito em voga, né? A pessoa entra no hospital, uma das primeiras coisas que eles fazem é a testagem para Covid-19. Então, o que vai me garantir que esses dados não estão superestimados, ou seja, dando a indicação de que existe uma hospitalização em função de Covid-19, quando na verdade essa hospitalização é por uma outra causa. Bom, os autores analisaram os dados dentro desse grande banco e perceberam que, pelo menos, 74,9% eles realmente atribuíam a causa como sendo primária por Covid, ou seja, a pessoa hospitalizou e internou em função de Covid-19, tá? Mas é importante colocar que dentre todos os dados que a gente tem no artigo, esse é um dado muito importante, que a gente tem que levar em consideração. Bom, a gripe tem seu pico lá nos Estados Unidos em fevereiro, todos os anos, e a Covid-19 teve, durante o período analisado, o pico em setembro de 2021. Com relação a outros dados, bom, 95,6% dos pacientes considerados, então crianças e adolescentes menores de 18 anos, apresentaram mais de um sintoma respiratório e febre, enquanto que somente 64,8% dessa população que tinha COVID apresentou esses sintomas, mais de um sintoma, né, relacionado. Bom, náuseas e vômitos, 40%, né, das pessoas com gripe apresentaram, 34% com Covid. Fadiga, ela foi mais comum nas pessoas com gripe. Diarreia, mais ou menos similar. Mais de uma comorbidade, também mais ou menos similar. A necessidade de UTI, né, de a pessoa ser internada para tratamento intensivo, foi de 21,6%, né, na gripe e de 26% na Covid, e a necessidade de ventilação mecânica, 5,3% dos pacientes necessitaram, contra 6,2% dos pacientes com Covid-19. Algumas comorbidades, então, de crianças e adolescentes que hospitalizaram por gripe, 23% deles tinha asma, 17%, né, apresentou um quadro de pneumonia. Em relação à Covid, esses números foram menores, de 16% e 13%. Dado bastante interessante é que 3,8% desses pacientes com Covid-19 tinham diabetes, né, e 35% de crianças e adolescentes hospitalizados por Covid-19 apresentavam obesidade, isso considerando as crianças acima de 2 anos de idade, né? Contra 17% daqueles que tinham gripe. Então, observem a relação estreita, né, que a gente está vendo entre obesidade e Covid-19. Em relação à doença pulmonar crônica, 6% daqueles que tinham gripe a tinham. E um dado bastante importante, as mortes, elas foram em taxas similares e foram incomuns, tanto nos pacientes com gripe, quanto nos pacientes com Covid-19, hospitalizados menores de 18 anos. E esse é um dado bastante importante e interessante. Então, o que a gente conclui de maneira geral, né, olhando essa publicação? Desfechos como admissão em UTI, ventilação mecânica, morte, foram similares em crianças e adolescentes com gripe e Covid-19. Não, a gente não viu taxa maior de óbito em menores de 18 anos com Covid-19. Não, as taxas são similares às que se observou para a influenza e elas
E é um desfecho incomum para essa faixa etária. A maior parte, então, 95,6% das crianças hospitalizadas com gripe possuía sintomas respiratórios e febre. A gente observou uma prevalência de obesidade 2 vezes maior em crianças com Covid-19. Crianças, e esse é um dado importante desse artigo, crianças entre 0 e 4 anos apresentam a maior taxa de hospitalização por gripe em comparação à Covid-19, tá? Entre 12 e 17 anos, inverte. A gente observa uma maior taxa de hospitalização por Covid-19 quando a gente compara com as taxas de hospitalização por gripe. E na faixa entre 5 e 11 anos, a gente observa taxas de hospitalização similares. Bom, esses dados todos, eles são bastante interessantes e importantes, porque existe uma grande discussão hoje, não está implementada a vacinação para crianças menores de 5 anos, mas existe uma discussão bastante grande em relação a isso, e esses dados vêm nos mostrar que a taxa de hospitalização por gripe, que a gente já enfrenta há muitos anos e sempre enfrentou, ela é maior na faixa etária, nessa faixa etária de 0 a 4, que foi o período considerado, ou a faixa considerada, é maior por gripe a taxa de hospitalização do que por Covid-19, né? Mas a gente observa uma inversão aí quando nós consideramos a população entre 12 e 17 anos de idade. Trabalhos como esse, eles são bastante importantes e o que é bacana nisso tudo é que esses dados são todos dados públicos, né? Então, eu pretendo fazer um outro vídeo, mais curto talvez do que esse, onde a gente vai explorar um pouco esses bancos de dados. Eu vou mostrar para vocês como acessar esses bancos de dados online, quais são esses sites e como a gente consegue categorizar todos esses dados, como a gente consegue separar esses dados e como eu posso fazer download desses dados no meu computador para conseguir analisá-los eu mesmo, né? Assim, de maneira bastante pessoal, efetiva e tudo mais, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que continuem acompanhando as nossas discussões de artigos. Pretendo trazer uma discussão interessante também sobre variantes, sobre genômica, sobre vacinas, nos próximos vídeos. Até mais, e deixando aqui para vocês os meus contatos, né? Para quem quiser acompanhar nosso trabalho no Instagram é Cláudia E. Thompson, no Twitter é Clau Thompson, e aqui no canal do YouTube vocês podem procurar por doutora Cláudia Thompson. Até mais!